A Comissão Permanente do Vestibular da UFPB, a COPERV, registrou 5.586 faltosos durante as provas desta segunda-feira, no processo seletivo seriado 2012. O número representa um percentual de 13% dos inscritos. Ontem, outras 4.500 pessoas também deixaram de fazer as provas. O vestibular foi aplicado neste domingo e hoje em 8 cidades da Paraíba. De acordo com a comissão, mais de 60 inscritos foram eliminados na capital por entrar com celular no local de prova. Pela primeira vez na história, o percentual de cesarianas superou de partos normais no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os dados são referentes a 2010. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é a obstetra, a doutora Melânia Amorim. Boa noite. Boa noite. As cesarianas chegaram, de acordo com esse levantamento aí, a 52% do total, né? O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é em torno de 15%. Por que esse crescimento das cesáreas? Pois é, a gente está com a honra duvidosa de ser o país com a taxa de cesarianas mais elevada do mundo. Só que a gente tem que diferenciar. Existem dois Brasis. Existe o Brasil do SUS, com 37% de cesárea, e o Brasil dos planos de saúde, em que a taxa de cesárea chega para cima. a 82%. A gente tem dados de alguns hospitais que mais de 90%. Então, para interpretar, a gente tem que interpretar por que esse excesso de cesarianas na rede privada e por que, mesmo no SUS, a gente está tendo tanta cesariana. Bom, na rede privada, é muito frequente se alegar a má remuneração pelos convênios. O tempo que se gasta para partejar, como a gente costuma falar, o tempo que se passa ao longo de uma parturiente até que o parto aconteça é muito longo. E aí, mesmo que o convênio pague a mesma quantia por um parto normal ou por uma cesariana, para muitos médicos é muito mais simples programar, até por uma questão de comodidade, fazer muitas cesarianas seguidas. Tudo com horário marcadinho. Tudo com horário marcado, de acordo com a sua agenda. E aí vão surgir também problemas como o excesso de cesarianas com indicações que não encontram respaldo na literatura. E aí eu gostaria muito de insistir nisso. É a cesariana por circular de cordão, a cesariana porque o bebê é grande demais, porque o bebê é pequeno demais, porque o bebê é prematuro, ou o contrário, porque o bebê passou do tempo, porque a mulher teve uma cesárea anterior. Então começam a surgir muitas indicações, entre aspas, de cesariana, sem pretexto validado. Você acha que as mulheres contribuem também para isso? Porque tem muita aquela coisa parece o medo, né, do parto normal. Bem, olha, eu acho essa pergunta importantíssima, mas é, de certa forma, ilusória. Todo mundo se acostumou a pensar, e no tempo que eu passei na Organização Mundial de Saúde, o pessoal até perguntava, mas brasileira só quer cesárea, não é isso? E não é o que os estudos mostram. A gente tem pesquisas bem interessantes sobre isso. A mais antiga é a de Potter, que foi publicada em 2001, mas o mesmo grupo já publicou desde então várias publicações pertinentes ao tema, e o que se observa é que apenas 20% das brasileiras, elas querem uma cesariana. 20%. Quando a gente vai ver o que é que elas conseguem, aí é o extremo oposto. Elas vão conseguir, no setor privado, 80% de cesariana. E estudos mostram que no mundo todo, em torno de 15% somente das mulheres preferem cesárea. Então, atribuir a culpa do excesso de cesarianas às mulheres é um equívoco, e a gente tem que deixar. Os números aí, né? O contrassenso é grande. É claro que algumas mulheres vão preferir cesárea, isso a gente sempre vai acontecer. Mas a gente tem que ver por que elas estão pedindo cesárea. A questão da recuperação, no caso dos dois partos, é uma diferença muito grande, né, doutora? No caso do parto normal e da cesárea. Olha, a diferença é imensa, mas mais do que na recuperação rápida, a gente tem que centrar nos riscos que uma cesariana sem indicação médica definida apresenta. E quais são esses riscos? Olha, a cesariana é uma cirurgia salvadora. Não há dúvida nenhuma de que em determinadas situações ela vai ser benéfica, extremamente importante, tanto para a mãe como para o bebê. Porém, se a gente faz cesariana sem indicação, há maior risco de hemorragia, há maior risco de infecção. Essa mãe, ela vai ter problemas, uma chance maior de ter problemas no futuro. Ela pode ter placenta prévia, acretismo placentário, ela pode ter uma diminuição do seu potencial reprodutivo e principalmente para o bebê.
Uma cesariana marcada está implicando na retirada do bebê antes que os sinais de que ele está maduro aconteçam. Então, esses bebês nascidos de cesariana sem trabalho de parto, cesariana programada, como foi o caso, né, da última semana, dia 11 de 11, teve muitos bebês programados para nascer às 11 horas e 11 minutos. Uma coisa meio cabalística. O que acontece? É um bebê que não está pronto para nascer. Como ele não está pronto para nascer, ele vai ter complicações respiratórias, maior chance de internação na UTI neonatal e repercussões que vão durar toda a primeira infância. Então, uma cesariana, ela só deveria ser indicada com base em situações clínicas, na presença de problemas em que realmente ela pode ser bastante útil. A senhora defende, então, que o profissional médico deve incentivar o parto normal, então? Os profissionais médicos devem incentivar o parto normal e, mais do que isso, a formação médica deve privilegiar a formação de profissionais capazes de prestar assistência ao fisiológico, porque a nossa formação ela é muito tecnocrática. Nos programas de residência médica, o treinamento em cirurgia ele é privilegiado em detrimento do treinamento em assistir, em ficar ao lado. Obstetrícia vem do latim obstare, quer dizer estar ao lado. Então, se nós ficássemos mais ao lado das parturientes, certamente evitaríamos muitas cesarianas. Doutora Melânia, foi um prazer grande receber aqui. A gente teria assunto aqui para passar um tempão. Eu queria só falar mais uma coisa. Pois não. Porque é bem importante. É porque, na verdade, acabou que a gente ficou se concentrando muito na figura do médico, mas uma solução que vem sendo apontada e a Rede Cegonha, nesse momento, que está congraçando profissionais de todo o Brasil e vem um investimento pesado aí para incentivar o parto normal, mas essa rede e todas as evidências disponíveis sugerem que uma das soluções bem interessante seria a inserção de outros atores nesse processo, que é a inserção do enfermeiro obstetra e das parteiras formadas, das obstetrizes, porque enquanto o modelo ele continua sendo dominado somente pelos médicos, é bem fácil. Se eu sei fazer um procedimento cirúrgico, eu vou fazer um procedimento cirúrgico com mais facilidade. Então, fica a mensagem, é importante que a gente reforce, as mulheres podem ter acesso a partos transformadores, mágicos, empoderadores. Existem métodos de alívio da dor do parto que podem ser utilizados. E, às vezes, o que surge para a mulher é um dilema muito injusto. Ela escolher entre uma cesariana eletiva ou um parto vaginal traumático. Não é isso que a gente propõe. A gente propõe a humanização da assistência ao parto, o uso de métodos não farmacológicos e, às vezes, farmacológicos para alívio da dor, o respeito ao protagonismo feminino e, fundamentalmente, uma atenção carinhosa, acolhedora, porque o parto é um momento fantástico. Nascer um novo cidadão lindo, né? Realmente é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Isso se torna muito mais humano se a gente toma essas medidas e privilegia o parto o parto natural. Doutora Melânia, muito obrigado. Conversamos, portanto, com a obstetra doutora Melânia Amorim, conversando conosco sobre essa questão das cesáreas, e dos partos normais. E aí ela deixa aqui uma mensagem muito importante para todos, que estão nos acompanhando neste momento. E agora a gente vai falar sobre esporte amador. Neste final de semana foi conhecido o primeiro finalista da terceira Copa de Futebol de Pelada, Taça TV Itararé. Os detalhes sobre a competição, dentre outros assuntos, você confere daqui a pouco no Itararé Esportes. Boa noite, Tavares. Boa noite, Anchieta. Boa noite a todos. Começando pela